Olá pessoal, hoje o Fala Jurídica não é comigo, não é com o Dr. Masqueto, eu estou aqui apenas para apresentar a aula, né? A aula vai ser do nosso amigo Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, procurador regional da República, mestre, doutor em Direito Constitucional, né? Nosso próximo procurador regional eleitoral do estado de São Paulo. Dr. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves tem uma qualidade, pessoal, fantástica, no sentido de, quando ensina coisas difíceis, não é que elas parecem até fáceis. Então vocês vão adorar a aula. Professor, aula de controle de constitucionalidade, jamais vou gostar. Aliás, para que serve isso? Pois bem, a gente sempre discute que uma lei deve observar o texto constitucional, não é? E o que acontece quando uma lei é feita e vem ferir o texto constitucional? Como é que funciona a finalidade do controle de constitucionalidade? Em que ambiente nós podemos falar em controle de constitucionalidade? Aprender a origem dos meios, dessas formas de controle, passando pelo famoso caso Marbury-Madison, Suprema Corte norte-americana. Vocês vão ver quando o controle se dá num caso concreto ou não, e vão poder analisar também com o professor Luiz Carlos os modelos, não é? Bases gerais, claro, dos modelos de como controlar a constitucionalidade de uma lei. Depois de feita, como retirá-la do mundo jurídico e, por vezes, como é que se dá uma forma de controlar essa constitucionalidade antes mesmo de ter uma lei. Por exemplo, já durante a discussão em plenário, já ali no ambiente do Poder Legislativo, na Comissão de Constituição e Justiça, enfim. Tudo bem? Ou quando pelo poder próprio do Poder Executivo, na sanção ou veto. Tudo isso vocês vão bater um papo agora com o professor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves. O assunto, controle da constitucionalidade. Pessoal, uma boa aula para vocês. Vamos começar falando sobre a finalidade do controle de constitucionalidade. Professor, para que serve esse negócio, professor? Serve para vocês acertarem as questões e passarem no concurso. Mas fora isso, para que serve o controle de constitucionalidade? Deem uma olhadinha aqui nesse material. A finalidade do controle é proteger a supremacia da Constituição, a rigidez da Constituição, o pacto federativo e os direitos fundamentais. Puxa vida, professor, tudo isso? Tudo isso, por isso o tema é importante. Não adianta dizer que a Constituição é a norma jurídica mais importante do país, se de repente vem uma leizinha lá, a leizinha desmente a Constituição e fica o dito pelo desdito. Ué, mas que droga de norma mais importante é essa? Então, eu preciso de alguma coisa, um instrumental para invalidar essa lei, para afastar a aplicação dessa lei, dessa norma ofensiva à Constituição. Esse mecanismo é o controle. Por isso, a primeira finalidade dele é a proteção da supremacia constitucional. A Constituição como a norma jurídica mais importante. Bom, a segunda finalidade é a proteção da rigidez constitucional. Professor, como assim rigidez constitucional? A Constituição só pode ser modificada pelo procedimento nela mesma previsto. Então, tem lá quem pode propor a emenda constitucional, que vai ter que ser examinada, votada 2 vezes numa casa, 2 vezes na outra, com 3/5 de votos a cada vez. É um procedimento complexo. E o controle serve também para verificação desse procedimento de alteração constitucional. Porque, de novo, se vem uma lei feita de qualquer jeito, dispõe diferentemente da Constituição e continua valendo, é como se a Constituição fosse mudada. Se vier uma emenda constitucional feita sem prestar atenção nas exigências da Constituição e continuar valendo, estiver tudo bem, ora, na prática eu não terei uma Constituição rígida, eu terei uma Constituição modificável ao bel prazer sem muita dificuldade, eu teria uma Constituição flexível. Ainda bem que existe o controle, então, de novo, a Constituição só pode ser modificada
na maneira por ela prevista. Senão, a norma resultante será inconstitucional e eu consigo retirá-la do sistema. Bom, mas o controle tem, num país como o nosso, que é uma federação, o papel central de proteção do pacto federativo. Como assim, professor? Olha, o que é uma federação? A federação é o seguinte, eu tenho um território e sobre esse mesmo território incidem várias ordens jurídicas. É como se fossem aquelas bonequinhas russas. Você abre uma, tem outra lá dentro. Você abre aquela que estava lá dentro, surge uma terceira e assim por diante. Num território, por exemplo, como o brasileiro, haverá a incidência de várias ordens jurídicas. Nesse momento aqui, por exemplo, eu estou em São Paulo, né? Acredito que vocês já tenham percebido pelo meu sotaque. Então, eu estou em São Paulo, estou na cidade de São Paulo. Aqui incide a ordem jurídica municipal. Aqui incide a ordem jurídica estadual. Aqui incide a ordem jurídica nacional. Ah, mas os colegas estão ali em Belo Horizonte, a bela Belo Horizonte. Muito bem. Ordem jurídica municipal, ordem jurídica mineira, ordem jurídica brasileira. 3 ordens jurídicas. Só no Distrito Federal que tem 2 só. O resto são 3. Puxa vida, mas não há áreas de atrito? Não há áreas de superposição? Será que de vez em quando o município não quer cuidar de um assunto que era do Estado? Ou o Estado mete a mão no assunto que era do município? Claro que sim. Para resolver isso, a Constituição estabelece quais são as competências de cada ente federativo. Se um invade a competência do outro, adivinhem, há uma inconstitucionalidade. E para resolver essa constitucionalidade, adivinhem de novo, controle de constitucionalidade. É um mecanismo de proteção do pacto federativo, desse acordo, desse arranjo de competências que está na Constituição. E a última finalidade do controle de constitucionalidade é a proteção dos direitos fundamentais. Esta é uma das finalidades que mais tem crescido, né? Então, há uma noção de que as pessoas têm aqueles direitos que a Constituição relaciona e que os poderes públicos e até privados são obrigados a observar aqueles direitos. Se eles não observarem, bom, essa não observação é inconstitucional e, portanto, de novo, o controle de constitucionalidade surge como mecanismo protetivo. Vejam então, queridos amigos, a grande significação, o grande alcance que o controle de constitucionalidade assume na ordem jurídica brasileira. Okay? Muito bem, aqui, só para vocês se situarem, eu não pretendo me demorar muito nisso, mas eu acho uma informação útil. O controle de constitucionalidade nos moldes modernos surgiu em 1803 nos Estados Unidos da América, um julgado que ficou famoso, é o julgado Marbury versus Madison. Ah, professor, vou perguntar isso no concurso? Acho que não, mas acho que vocês devem saber mesmo assim. Então, o controle moderno de constitucionalidade surgiu lá nos Estados Unidos da América, quando a Suprema Corte norte-americana teve que apreciar uma ação que esse personagem chamado Marbury ingressou contra uma autoridade governamental que chamava-se Madison. Na verdade, ele foi nomeado por um governo que saiu e o governo que chegou não quis lhe dar posse. Ele se valeu de uma lei dizendo que todas as ações de funcionários públicos ali da região poderiam ser levadas diretamente à Suprema Corte. E chegando lá, a Suprema Corte falou, olha, essa lei não está prevista na Constituição. Essa competência que foi passada aqui para nós não está prevista na Constituição. E aí a Corte ficou naquele dilema. Aplica a Constituição ou aplica aquela lei que permitia que ela julgasse o caso, né? Bom, o julgamento ficou famoso justamente porque a Corte disse o seguinte, essa lei é inconstitucional e como tal ela não me obriga, como tal eu posso afastá-la. E portanto, vejam, o Poder Judiciário deixando de aplicar uma lei feita pelo Poder Legislativo por entender que essa lei ofendia a Constituição.
Esse julgado, portanto, criou ao mesmo tempo o controle judicial de constitucionalidade e, ao mesmo tempo, o controle do caso concreto. Quer dizer, havia uma controvérsia e, ao longo dessa controvérsia, é que a Corte se decidiu pela não aplicação da lei. Okay? Nesse modelo norte-americano, vejam aí, se trata de uma competência judicial, portanto, daí eles falarem em judicial review. Ocorre no julgamento de um caso concreto, mas lá esses precedentes são obrigatórios. Então, uma vez julgada a questão, especialmente pela Suprema Corte, os demais juízes têm que decidir no mesmo sentido. Lá eles chamam isso de stare decisis. Bom, mas esse modelo norte-americano, ele não foi adotado na Europa. A Europa não quis saber de adotar esse modelo. E lá na Europa surgiram dois modelos diferentes. O primeiro modelo é esse que está aí no quadro, chamado modelo francês ou modelo do controle preventivo. Como é que funciona lá, colegas? É assim, quando eles estão aprovando uma lei lá no parlamento deles, é possível provocar a atuação de um órgão político chamado Conselho Constitucional. E esse Conselho Constitucional pode dizer se aquela lei ofende ou não ofende a Constituição. Vejam, antes dela começar a ser aplicada, é como se fosse uma fase do processo legislativo. E é por isso que esse modelo francês é conhecido como um controle preventivo, político. Não é exercido pelo Poder Judiciário. Lá, ao contrário, o juiz é obrigado a aplicar a lei e não tem essa conversa de afastar a aplicação da lei, não. Se o Conselho Constitucional, nessa fase de elaboração, entender que a lei é boa, meus amigos, a lei é boa, vamos a ela, aplique-se a lei. Okay? Então é um modelo rival daquele norte-americano. Aquele norte-americano judicial, esse aqui francês, político e preventivo. Mas há um outro modelo europeu, também muito afamado, que é o chamado modelo austríaco. Puxa, professor, surgiu na Áustria. O ministro da Justiça era um sujeito chamado Hans Kelsen. Quando a gente estuda direito, normalmente a gente se torna apreciador ou odiador desse tal de Hans Kelsen. Pois ele também não achava que controle de constitucionalidade fosse matéria do judiciário. Falou, não, o judiciário tem nada a ver com isso. Então, o que ele pensou e acabou sendo adotado pela Constituição da Áustria? Um órgão político chamado tribunal, mas vejam, não é porque se chama tribunal que é do judiciário, é um órgão político fora do judiciário, poderia julgar ações diretas que lhe seriam levadas por pessoas indicadas pela Constituição, autorizadas pela Constituição. Pessoas ou instituições autorizadas pela Constituição. Então esse tribunal teria essa única competência, julgar aquelas ações e saber se uma determinada lei estava ou não estava de acordo com a Constituição. Okay? Então esse é o chamado modelo austríaco ou modelo do Tribunal Constitucional, que é um órgão político. Muito bem, quer dizer, professor, então que lá nos Estados Unidos é judicial, lá na França é prévio, e lá na Áustria e boa parte dos países da Europa, você pode levar uma demanda sobre como essa a um órgão especial chamado Tribunal Constitucional. É isso. Diante desses modelos estrangeiros, qual foi o modelo adotado pelo Brasil? Colegas, aqui vai uma indicação que vai servir não só para esse caso, mas para muitos outros. Sempre que no estrangeiro há 2 ou 3 modelos em disputa, ao invés de optar por um deles, o que nós costumamos fazer aqui no Brasil? Nós pegamos todos, adotamos todos os modelos que lá são objeto de disputa, trazemos esses modelos para a nossa ordem jurídica, tropicalizamos esses modelos, né? Levamos esses modelos para passear ali no mar, na praia,
na montanha, para ele receber um pouco das cores nacionais, fazemos uma salada, uma mistura e fica um negócio que só nós entendemos e está tudo resolvido. Portanto, o nosso controle é judicial, como o norte-americano. O nosso controle pode ser do caso concreto, como o norte-americano. O nosso controle é preventivo, como o francês. É possível, o Congresso Nacional faz isso. E o nosso controle também envolve ações diretas oferecidas perante um tribunal constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Só que no Brasil, ao invés de criar um órgão fora do judiciário, demos essa competência a um órgão do judiciário, né, o Supremo Tribunal Federal, e que, portanto, faz às vezes de tribunal constitucional sem ser na verdade. Porque, ao menos nesse modelo, o Tribunal Constitucional está fora do Poder Judiciário e aqui ele está dentro do Poder Judiciário. Okay? Portanto, vejam aí o quadro, o modelo brasileiro é uma mistura do sistema francês, norte-americano e austríaco. Nós temos controle preventivo, repressivo e repressivo do caso concreto e, principalmente, é o judiciário quem faz esse controle. E fica aqui o meu desejo a todos de bons estudos e bons êxitos, né, nos concursos que vierem a prestar. Muito obrigado a todos. Até a próxima.